Boa tarde, mulheres guineense. Insomma, Kadi Saidi, a minha médica especialista na pediatria, a minha especialista na ginecologia e na obstetrícia. Mas, bem, ao suma mulher guineense, para ver a manga de gente tem estado na borda, está falando para nós papel um bocado de que fenômeno que está acontecendo com a mulher guineense que está chamado uso de tababá. Na princípio, entretanto, de que tababá um cabo de olhar como tabaco que está apanhado e secado, que está pilado. Aquilo que a gente está tomando é introduzindo na semi-ingerdade ou na sua vagina. Agora na papia, linguagem terra a terra, maneira como costumava papia que vos terra a terra na programa clínica aberta. Então na papia suma médica, então na papia suma quem tem conhecimento científico desse aspecto. Mas me se fala mulheres mulheres bonitas e mulheres sensual, que está despertar sensualidade que pode levar a prazer sexual. Basta não cuidar de nossa cabeça, não tomar um bom banho, não limpar no corpo, não põe no desodorizante, não põe no perfume, não pule no corpo, não papel direito com no parceiro, não desperta no parceiros a atenção de me estar conosco, mas que me está suma quem que não obrigado para estar conosco, para bem no homem ou no rapaz, não tem que ter relação sexual. E que aquilo é como prazer sexual e que até despertado só naquele momento quando vai para fazer sexo. Prazer sexual pode despertado 10 horas, 15 horas antes do pai para ter relação sexual, prazer sexual. E poder despertar para ver de boa fala, para ver como que você comporta com outro, como que você julga outro, como que você toca outro, palavras que você fala outro na base de respeito, de consideração, na boa intimidade, como que você lida com outro, que está fácil. Com que a postura dos votos tem vontade, às vezes sem papel, de papel tirando fala, mas papel com corpo, papel com gesto, papel com uso, papel com toque, e está despertar o prazer sexual. A relação sexual saudável, e deve ser que a hora que você vai, além de beijos que você dá outro abraços, além de toques que você tem na outro, canal vaginal deve estar úmido. A maioria de homens está falando, que gosta de mulheres que agora que não vai ter relação sexual com segundo, canal vaginal está molhado. Mas aquilo que se função, ora quando vai ter sexo saudável, canal vaginal deve estar molhado para ver o que não está falando, glândula de Bartolini, que agora que estimulado clítoris de mulher, e está permite com que glândula está libertar, está dar aqui que líquido que está molhando canal vaginal, que está permite para canal vaginal e dilata para poder permitir passagem de sexo masculino dentro do corpo de mulher. Mas mangas de homem está falando não, se aquilo e para ver e aguardo e fazer outro e para ver se duno também tem na manga de homem, está dando mangas de interpretação errada. Guineense, relação sexual e que depende de mulher e depende de homem com mulher. Mas por vezes, na nossa cultura, na forma própria de relacionar com outro, tem gente que é considerado instruído, às vezes não tem ato sexual, mas não tem prazer sexual. Para ver que, para ver tanto homem como mulher, nunca proporciona condições para não ter ato sexual saudável. Não está fazendo a pena, somos uma obrigação para ver a minha mulher ou a minha ajuda de ser uno. Não tem que ser para não ir cama, para não ter relação sexual sem prazer. Então, o que está acontecendo? Agora que a gente tem tabaco e um produto químico, está provoca que não está falando a sua construção, e está ficha canal vaginal, havia sangue que está chiga, para régua na bom interior, régua que zona, e está fazendo com que está ficha canal vaginal está torna mais apertado. Talvez que a gente está entendendo como aquilo que sabura de relação sexual, e que a hora que aperta e não deu aquilo que prazer, não, e deve estar normal. Então, hora que aperta assim, e não deu,
e poder mostrar logo o que é feito próprio nicotínico de tabaco e tá alterar o que não está falando flora normal e tem que bicho normal que deve estar na tudo tanto na mulher como na homem que está permitido para manter saudável. Mas hora que não dá naquele equilíbrio e também que bichos que está fazendo que não está chamando infecções. Mas ao mesmo tempo, hora que não introduzir que está babá, que está fazendo, não está. Ora que não dá naquela flora normal, não abre caminho para infecções, não está a proporcionar caminho, não está a compor caminho para vir ter câncer de colo de útero, mas ao mesmo tempo, o câncer vaginal, mas ao mesmo tempo não está a produzir caminho para um determinado momento, não poder caminho para o filho. Ao mesmo tempo, nós estamos a produzir momento onde que está bem chega, não te torna, que não te fala frígida. Nunca te tem vontade de fazer sexo, nunca temos de fazer sexo, porque está tornando muito dolorido. Então, está dentro, então, está causando dores, não te sente mal. Então, irmãs guineenses, para ter prazer sexual, e que preciso não introduzir nada na vagina, muito menos tabaco. Não trata de criar um bom relacionamento com o parceiro, pelo parceiro, tanto o homem como a mulher, percebe que eles tudo dois é ter responsabilidade para ter um prazer sexual, para ter um sexo saudável. Então, não conhece outro, não papel com outro direito, não brinca com outro, não dá outro beijo, não abraça outro, não estimula outro, não toca outro, para não poder sentir prazer sexual e que é preciso, para não tomar tabaco, não tomar outros medicínios, outros pós, outras coisas, não introduzir no nosso corpo para não poder agradar no parceiro, para poder entender como a nós não se deve fazer sexo, ou não gostar dela, ou não fazer, não prejudicar a própria saúde. Na paralelo, aqueles que ficam ofendidos que termos que utilizar, está pedindo desculpa a mim médico, não tem responsabilidade, ora com a papel, tem que papel abertamente, mas não falava há anos atrás, clínica aberta, onde não está papel abertamente, de toda problemática de saúde, mas sobretudo de saúde sexual e reprodutiva de guineenses. Muito obrigada, boa continuação e não atabala.